Ribeirão Preto é a terra dos meus antepassados, apesar desse sobrenome, né? Meus bisavós se estabeleceram, parte em Franca, parte em Ribeirão. Então, se eu estou aqui hoje, de alguma forma, tem a ver com essa região, com essa cidade em particular. E a terceira coisa que me deixou realmente emocionado mesmo, assim, acontece com o economista, é raro, mas acontece, é que o auditório Ivo Torres, e está a imagem do Ivo. Ivo foi meu professor no primeiro ano de mestrado, no longínquo ano de 1987. Fiquei muito feliz de ver a homenagem que está sendo prestada. Eu sei que ele foi dos que começaram aqui, então, foi muito legal ver isso. Então, né? Mas, começando, então eu tenho aqui a ideia, tentar falar em torno de 45, 50 minutos. Se eu me estender muito, vai ser 1 hora, mas acredito que vai ter tempo de fazer a palestra. A gente tem umas perguntas no final. Pelo que eu entendi, as perguntas serão por escrito, né? Então tem ali quem tiver interesse. E, no dia do possível, a gente responde, inclusive porque, enfim, tem uma outra às 5h30. Vamos dar um tempinho aí para todo mundo. A ideia é parar por volta das 5h10 para ter o coffee break, não ficar um negócio exaustivo aqui, né? Enfim, a ideia dessa apresentação é falar um pouquinho de como eu estou vendo o país. Então, qual que é o plano de voo? Assim, no momento a gente está hoje, a gente superou uma das piores recessões da nossa história recente, né? Nós somos um país com uma experiência longa em recessões, mas apesar disso, essa é a pior recessão dos últimos 25 anos, por alguns critérios razoavelmente simples, né? A gente superou essa recessão, mas a recuperação tem sido frustrante. Sexta-feira, inclusive, deve ser divulgado o número do PIB, de crescimento do PIB no segundo trimestre, quer dizer, o consenso de mercado é que volta a ter crescimento, mas é um crescimento muito baixinho. E ele tem sido frustrante, não só em comparação com os processos recessivos mais recentes, que não foram particularmente intensos, mas mesmo se a gente comparar com outros processos recessivos mais profundos, pelos quais a gente passou há mais tempo, tem sido uma recuperação que, enfim, que de fato tem desapontado, né? Tinha até uma matéria esses dias, talvez hoje, está um pouco sempre difícil lembrar dessas coisas, mas, enfim, o que eram as previsões de crescimento para esse ano, o que são agora. Eu também tinha previsões mais otimistas para esse ano. A gente foi sendo negativamente surpreendido. Acho que por que isso está acontecendo? Eu quero defender aqui o ponto, e nisso vocês vão encontrar, eu sei que o Felipe Salto teve aqui ontem, vários ecos de coisas que o Felipe deve ter falado por aqui. Acho que tem um diagnóstico muito semelhante, inclusive parte do material que eu uso aqui, na verdade, é devidamente roubado ali da Instituição Fiscal Independente, por razões óbvias, que eles fazem um serviço legal. E eu quero mostrar que são dois problemas. De um lado, a gente tem uma questão fiscal que é de solução complicada, e segundo, do outro, a gente tem condições políticas que, pelo menos nesse momento, não parecem ser as mais favoráveis para resolver essa questão fiscal complicada. Em particular, quer dizer, a capacidade de aprovar reformas que tipicamente exigem quórum constitucional, no caso de um governo enfraquecido, impopular, etc., mas também no contexto de uma transição política delicada, em que nem todas as forças políticas estão comprometidas com a questão da reforma. Da forma como eu vejo isso, não é uma forma consensual, deixar claro, assim, precisa ter um governo que, primeiro, esteja convencido da necessidade, segundo, que queira fazer isso, que tenha condições de fazer isso, e parte das condições de fazer isso, eu vou argumentar, é ser bastante franco, bastante honesto sobre isso, porque eu acho que a experiência que nós tivemos recente, no sentido de prometer alguma coisa e chegar na hora H, ter que fazer exatamente o oposto, acho que são condições que podem gerar turbulências análogas a que a gente viveu entre 2015 e 2016, com pouquíssima chance de reforma, com o agravante que a janela para as reformas está piorando. Acho que essa combinação, de um lado, uma agenda que tem que ser ambiciosa de reforma, e aqui eu vou falar única e exclusivamente no lado fiscal, não quer dizer que seja a única fonte de problema. A gente tem uma série
de outras reformas que a gente deveria fazer, é só que a questão fiscal é mais urgente do que o resto. Infelizmente, urgente no Brasil, tipicamente, costuma superar o importante. Agora, isso dito, a gente vai ver, tem alguns sinais, assim, né? A economia voltou a crescer, a inflação está baixa, juro baixo, câmbio mais ou menos em ordem. Quer dizer, as coisas que normalmente descarrilavam o país não estão presentes, nem do ponto de vista de inflação, nem do ponto de vista de contas externas, muito menos do ponto de vista de restrições de oferta. Então, as condições para crescer estão dadas, a gente precisa resolver esse nó. Então, começando, aqui é o que aconteceu com o país, né, ao longo dos últimos anos. Vocês vão ver a linha preta é o PIB, a linha vermelha é a demanda interna, C mais I mais G, né, essas aulas de contabilidade nacional. Os números estão devidamente dessazonalizados, todos expressos em reais constantes. Então, basicamente, a gente pode comparar a evolução disso ao longo do tempo. E a gente tem aqui, basicamente, o que foi essa última recessão. Quer dizer, a datação oficial... Tá bom. A datação oficial mostra a recessão começando no fim, quer dizer, basicamente no segundo trimestre de 2014, então primeiro trimestre de 2014 é o pico, né? E aqui que a gente marca a demanda doméstica, o PIB, o que a gente vê a partir de então, quer dizer, a gente teve entre o primeiro trimestre de 2014 e o último trimestre de 2016, uma queda da ordem de 8% do PIB, uma queda da ordem de 11% na demanda interna, basicamente. E de lá para cá, essa trajetória de recuperação. Não dá para ver, ela é visível, né? Mas a gente precisa olhar com certo cuidado para ver o que está acontecendo. Aliás, se vocês, de maneira geral, as pessoas não sentem, não têm a sensação térmica de uma recuperação, tem bons motivos para isso. De fato, tem sido uma recuperação muito fraca na comparação com a queda vigorosa que a gente teve, né? Não é a primeira recessão pela qual o país passa, a gente vai ver, tem outros episódios recessivos. Na verdade, se a gente for olhar aqui no trabalho que foi feito pelo CODACE, é o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, né? Uma iniciativa do pessoal da GV do Rio, é um comitê que tem lá o Pastore, tem a Marcele, tem o João Vitor, tem, enfim, um monte de gente boa que está fazendo um trabalho semelhante àquele que é feito pelo NBR nos Estados Unidos, tentar marcar inícios, você tem critérios, né, para não ficar naquela regrinha de bolso, recessão é quando cai o PIB por 2 trimestres consecutivos. Eles tentam fazer uma definição um pouco mais abrangente, um pouco mais cuidadosa, e a gente identifica aí uma série, o Brasil é de fato um especialista em processos recessivos. A gente começa, os dados começam no primeiro trimestre de 1980, quando a gente tem dados trimestrais, não é uma série super compatível com a que vem depois, mas dá para trabalhar. O fato é o seguinte, a gente tem aqui, de lá para cá, se não me engano, dá 152 ou 3 trimestres observados. Desses 153 trimestres, a gente tem 49 trimestres de recessão. Então, de fato, é um terço do tempo de 1980 para cá, a gente passou em recessão. Então, se tem uma coisa que a gente entende é de recessão. Mas nem todas são iguais, elas são, na verdade, tipicamente muito distintas. Mas se pensar em termos, assim, pelo menos, a gente teve 3 recessões que são longas e profundas, e as demais são ou rasas ou curtas. Em geral, as duas coisas em particular, as recessões que acontecem a partir do Plano Real, elas são tipicamente dessa forma, né? Então, a gente tem aqui, no caso que a gente está vivendo, uma recessão... Opa, perdão, acabei puxando aqui. A gente tem uma... Nossa. Apanhando um pouco do controle. Apanhando bastante do controle. Tá. Acho que agora eu peguei a manha. Tá bom. A gente tem aqui recessões, né, que duraram alguns trimestres. Essa atual durou 11 trimestres. Quedas semelhantes de produto, que estão falando de quedas ali da ordem de 8 e poucos. Não são recessões longas e profundas, tem as recessões curtas e pouco profundas. Pegar aqui, por exemplo, mesmo a recessão que se seguiu à crise internacional até foi profunda, mas foi de uma duração muito curta, né? Ela caiu 2 trimestres, a economia contraindo, em 2 trimestres tinha recuperado, enfim.
Mas essa aqui não. A gente vai comparar, na verdade, com essas recessões mais profundas. E quando a gente olha aqui para o quadro, que a gente tem um pouco de salto de fé nessa história, né? Eu fiz aqui uma média do que aconteceu com as recessões curtas e rasas. Pelo menos a gente tem 5 observações, é um pouco mais razoável. Recessões longas e profundas, a gente tem que tapar o nariz, tira uma média de 2, mas enfim, é o que a gente tem e é atual, né? E o que a gente vê, natural, né, que a recuperação depois de uma recessão longa e profunda seja, a princípio, mais lenta. Então, se a gente for comparar aqui a experiência média, e também dá no caso a caso, recuperação de recessões curtas e rasas, ela é relativamente rápida, até mais ou menos os 2 primeiros trimestres, a coisa estava razoavelmente em linha com as outras recessões grandes, quer dizer, duradouras e profundas. De lá para cá tem sido uma frustração. Então, de fato, ela tem sido uma recessão, uma recuperação muito mais lenta, muito mais fraca do que a gente imaginava. Quer dizer, essa altura do campeonato, né, tomando sempre como 100 aqui o último trimestre da recessão, a gente esperava, pela experiência anterior, já está ali no nível 6% para cima, ainda não ia ter recuperado tudo que foi perdido, mas já estaria aí um bom pedaço, e a gente está por aqui, e provavelmente sexta-feira a gente vai descobrir que a gente está mais ou menos por aqui, quer dizer, o gap com relação às experiências anteriores é ainda maior. Então, por quê? Né? Por que essa recessão, ou essa recuperação, desculpe, tem se mostrado mais difícil do que o resto? Né? Quero argumentar, primeiro, não é devido aos problemas usuais que a gente costuma enfrentar no Brasil. Né? A gente começou com uma recuperação nesse processo. Se a gente for olhar o que aconteceu com o emprego, quer dizer, o emprego, aqui é o número da PNAD, né, dessazonalizado, etc. Então a gente chegou ali no fim de 2014, começo de 2015, tinha algo como 92 milhões e meio de pessoas empregadas. No final de 2000, a gente tinha conseguido recuperar mais ou menos uns 2 milhões, agora está um pouco menos, mas uma recuperação até que razoável do ponto de vista de emprego, embora, eu não vou trazer os dados aqui, então acreditem em mim, mas assim, não é uma recuperação que tem sido marcada pelo emprego formal. Muito desse crescimento do emprego, quase todo o crescimento do emprego, ele é explicado no trabalho informal, nos autoempregados principalmente, coisas pequenas de outros grupos, mas fundamentalmente em cima de trabalhos, vamos dizer, trabalho de característica, vamos dizer, menos nobre, ou pelo menos que paga menos. De qualquer forma, vinha uma recuperação do emprego. Né? Do ponto de vista de salário, as notícias também não são de todo ruins, não. Né? Se a gente for olhar o que aconteceu com a evolução do salário real, também são dados da PNAD, a evolução do salário real, salário nominal, a gente precisa que, apesar da desaceleração do ritmo de reajuste de salários nominais na economia, a gente vê que o salário real, a partir do final de 2016, começa a se recuperar, em parte porque a inflação caiu muito mais rápido do que se imaginava, quer dizer, tinha uma resistência grande da inflação até mais ou menos ali o terceiro tri de 2016, de repente a inflação passa por uma inflexão grande, então acho que muitos contratos que foram reajustados com base numa expectativa de inflação mais alta acabaram levando a um aumento do salário real, então o salário real tem tipicamente batido a inflação do final de 2016 para cá, então, para a gente um ano e meio aí de salário crescendo à frente da inflação, portanto o salário real se recupera. A combinação das duas coisas é que a renda do trabalho vem numa trajetória também de recuperação. Ela ameaçou ultrapassar os níveis anteriores aos níveis observados no pico da economia pré-recessão. Não fez isso, mas ela não está muito distante. Isso aqui são bilhões de reais mesmo, não é um número índice. Né? Está falando, então, a gente está aqui com um nível de renda do trabalho na casa de 195 bilhões, o pico ficou ali na casa de 197, 198, então não está tão longe assim de onde a gente estava. Então o mercado de trabalho, com uma série de problemas, ele mostra alguma recuperação e com isso consegue, entre outras coisas, ver ali uma recuperação um pouco mais forte da parte de consumo, né? Serviços nem tanto, produção industrial, aquele último resultado ele descolou muito, mas é por conta da greve dos caminhoneiros, mas de maneira geral a gente vê ali uma recuperação do consumo depois de uma queda grande. Aqui no caso eu não estou olhando o consumo propriamente dito, a gente vai vê-lo mais adiante, aqui estou olhando no caso das vendas no varejo,
né, que é obviamente uma coisa mais restrita do que o consumo propriamente dito, mas vinha uma trajetória de recuperação do consumo até que bastante decente, que deveria estar levando a resultados melhores. E o mercado de trabalho, já mostrei um pouco da recuperação do emprego, a gente tem aqui a taxa de desemprego. Obviamente, passou por um trauma no mercado de trabalho, ali olhando para o número dessazonalizado, a linha vermelha, quer dizer, ali em comecinho de 2014, exatamente no pico da atividade econômica no país, o desemprego estava na casa de 6,5%, mais ou menos, dobrou para 13%, de lá para cá vem caindo num ritmo lento. Então, estamos ali com 12% de desemprego. Parte do que a gente vê de desaceleração dos salários nominais está ligada, eu acredito, ao aumento do desemprego, a gente chama em ato de produto, né? E aí, portanto, aponta para um cenário também de inflação bastante baixa, né? E o que a gente olha para a inflação é exatamente isso. Quer dizer, né? Como eu disse, a inflação chegou a ser uma coisa bastante complicada no período lá 2015, particularmente, né, de 2015 2016, a inflação volta a 2 dígitos, os núcleos de inflação, que são medidas menos sensíveis a acidentes, tirando um pouco da volatilidade, elas aceleraram também, e a verdade vinha caindo num ritmo aquém do que se esperava, e no final de 2016, como adiantei, caiu muito rápido, caiu para baixo da meta. Tem de novo aqui um salto na inflação cheia do IPCA, mas de novo é uma coisa que é localizada, aparentemente, resultado da greve dos caminhoneiros, jogou o preço de combustível para cima, alimento e tal. A visão dos núcleos é de que a inflação permanece baixa, sob controle. A gente olha para as expectativas de inflação, as expectativas de inflação... Está ruim? Vamos tentar... Tá. As expectativas de inflação estão bastante bem ancoradas. Aqui, no caso que eu estou usando, o número da pesquisa Focus. A pesquisa Focus, essencialmente, vai lá e pergunta para as pessoas, né? Então, tem um pessoal que alimenta o sistema Focus com as suas previsões. Eles mostram, né, de maneira geral, a expectativa de inflação para cada um desses anos, muito próxima às metas de inflação para os respectivos anos. A meta para esse ano, vocês sabem, é 4,5%, ano que vem 4,25%. 2020 cai para 4%, a gente vê isso relativamente bem ancoradas. Se for para outras medidas de expectativa de inflação que a gente tira do mercado de renda fixa, não é tão claro assim, mas de maneira geral aponta para o mesmo tipo de coisa. A gente não tem mais aquela sensação de que, enfim, em qualquer momento a inflação pode descarrilar. E, obviamente, tem uma desvalorização cambial que está se manifestando. A gente acabou de observar esse fenômeno aí nas últimas semanas, né, a gente viu o câmbio voltar para cima de 4%. Eu sou relativamente pouco preocupado com os efeitos de desvalorização do câmbio num contexto de expectativa razoavelmente ancorada. Isso aqui, para quem gosta dessas coisas, isso aqui é basicamente resultado de um trabalho que a gente fez, é um VAR, né, e, entre outras coisas, uma dos produtos desse trabalho sugere que o repasse de inflação, o repasse de câmbio para a inflação cheia é uma coisa relativamente modesta, alguma coisa para cada 1% de câmbio aumentaria a inflação no trimestre seguinte, algo na ordem de 0,06 pontos base, né? Pensa em termos de 10% de câmbio, teria um aumento de 0,6% na inflação no trimestre seguinte, mas a partir daí esse efeito se dissiparia, não é um efeito que a gente imagina persistente ao longo de muito tempo. Os números não são exatamente os mesmos, mas assim, os trabalhos que eu vi acerca de repasse cambial, de maneira geral, tendem a apontar para uma coisa, um repasse relativamente tranquilo, né? Até acho que por isso a gente olha para as expectativas de inflação, mesmo no contexto de desvalorização cambial, o que a gente vê, né, é que não tem nenhum grande salto de expectativa, nem mesmo da inflação corrente. E o resultado dessa história toda é que o Banco Central, né, conseguiu achar um espaço, vou pegar uma aguinha, conseguiu achar um espaço para reduzir bastante. Perdão. Conseguiu reduzir bastante a taxa de juros. No caso aqui eu estou olhando para a Selic, né, a taxa de política econômica do Banco Central, mas deflacionada pela expectativa de inflação 12 meses à frente.
A gente não está no nível mais baixo da história, mas está perto do nível mais baixo, com uma diferença importante. Lá em 2012, 2013, quando a gente chegou nesse nível de taxa real de juros, foi menos, basicamente porque a expectativa de inflação estava muito alta, a inflação corrente estava muito alta, foi um experimento que deu errado do ponto de vista de gestão de política monetária. Essa não, de fato a taxa de juros caiu porque está em resposta a uma inflação muito baixa e obviamente ao fato de que a economia vem crescendo num ritmo bastante aquém do que a gente imaginava que iria acontecer. De qualquer forma, tem uma taxa de juros aí que permanece baixa. Então, do ponto de vista de inflação, que, de novo, é uma coisa que, por exemplo, nesse momento aqui, e teve que elevar a taxa de juros para conter a inflação, era o tipo da coisa que descarrila crescimento. Não é o cenário que a gente está vendo hoje. A gente está vendo inflação controlada, não é o motivo pelo qual a economia está crescendo pouco, né? Outro motivo que costumava acontecer com certa frequência, né, no Brasil é a questão de desequilíbrio nas contas externas. Aqui está o resultado do balanço de pagamentos em conta corrente. Não incorporei o último número que saiu ontem, então vai pegar até julho, a gente está com 15 bilhões, 12 meses até julho desse ano está com 15 bilhões de dólares de déficit de conta corrente. Não é um número, né, que deveria tirar o sono de ninguém. A gente teve uma situação bastante pior aqui, né, em torno de 100 bilhões, um pouquinho superior a 100 bilhões de déficit, mostravam uma economia que tinha um desequilíbrio não só inflacionário, não só fiscal, como a gente vai ver, mas também um desequilíbrio sério do ponto de vista de balanço de pagamentos. Não é o caso que a gente está observando hoje. É um déficit relativamente modesto, medido como proporção do PIB, a gente está falando em algo na casa de 0,6, 0,7, né? Não é nada extraordinário para padrões brasileiros, aliás, para qualquer padrão que a gente pensar, financiado aqui, um investimento direto que permanece incrivelmente resistente, né? Aqui eu estou tomando um certo cuidado, quando a gente fala em investimento, quando aparecem os números de investimento estrangeiro, em geral se mistura a participação no capital, que eu estou mostrando aqui, com o fluxo de empréstimos intercompanhia. Eu desconfio, eu não tenho certeza, mas eu desconfio que o empréstimo intercompanhia basicamente é uma forma disfarçada que tributariamente mais eficiente de fazer arbitragem de juro. Então, eu tiro aquilo, eu estou olhando mais para a parte de equity propriamente dita, de participação no capital. Ainda assim, a gente olha para números que são robustos, né? 50 bilhões de dólares de investimento direto nos últimos 12 meses para um déficit de 15, a gente vê que a situação de balanço de pagamentos segue bastante tranquila, e isso é, além de tudo, ajudado pelo fato de que o país mantém um nível alto de reservas internacionais. Pegar o conjunto das reservas internacionais, a gente está em 380 bilhões. Para desencargo de consciência, eu faço essa conta de quanto o Banco Central tem de reserva, menos o quanto ele vendeu de swap, basicamente derivativos de câmbio. Então ele tem uma venda que não é trivial, é grande, aqui não tão grande quanto já foi, mas lembrando que, de qualquer forma, as reservas são em dólares, os swaps são liquidados domesticamente em reais. Então, o swap não é diretamente um direito sobre reserva. De qualquer forma, mesmo se a gente quiser tirar, a gente tem aqui uma situação tranquila do ponto de vista de reserva. Então, a gente olha para o balanço de pagamentos também não parece ser nenhum obstáculo intransponível ao crescimento. Obviamente, parte da boa forma do balanço de pagamentos decorre da própria recessão, importações baixas, etc, etc. Mas, assim, nós não temos uma situação de desequilíbrio externo. A gente tinha desequilíbrio com uma situação em que a recessão ainda não tinha começado, ela tinha começado, mas não estava no auge, tinha até déficits maiores. Então, a gente está melhor desse ponto de vista. Olha para o que está acontecendo com preços de commodities, que tem sido importante para explicar o desempenho do país. Não está no pico histórico, está por aqui, mas não está tão ruim, né? E a gente vê que ela tem uma relação bastante estreita com a moeda, não é surpreendente, né? Preços de commodities são fortemente relacionados com os termos de troca do Brasil. Os termos de troca têm impactos óbvios sobre a taxa de câmbio, seja nominal, seja real, né? A gente vê que, assim, então, do ponto de vista de preço de commodities, a gente está ok. Se a gente for olhar a taxa real de câmbio e ajustada à inflação,
ela está mais ou menos perto da média. A saber se a média quer dizer alguma coisa, né? Para quem gosta desse tipo de análise, for fazer qualquer teste de estacionariedade, qualquer não, mas a maior parte deles diz que esse negócio não é estacionário, mas esses testes têm poder baixo, então pode ser que seja, pode ser que não. Eu sou agnóstico a esse respeito, mas de qualquer forma, não parece também ser uma situação na qual a moeda está boçalmente desalinhada e isso aí não permite qualquer crescimento, porque na hora que tiver crescimento vai dar um desequilíbrio no balanço de pagamentos. Não parece também ser esse o caso. Então a gente olha assim, como disse, para os fatores que normalmente descarrilam o país. Inflação, taxa de juros, balanço de pagamentos, moeda, não parece ser o caso. Eu nem mencionei aqui, mas a gente, assim, olhando para o que estava... A evolução da taxa de desemprego que eu mostrei lá atrás, a gente está com um desemprego de 13,5%, é o dobro do desemprego que a gente passou ali por 2014. Ninguém sabe qual é a taxa natural de desemprego no Brasil, provavelmente não é 6,5%, porque a inflação estava acelerando para caramba naquela época, mas de qualquer forma, também a gente pensar que é uma situação na qual a economia tivesse com pouco hiato de produtos sem capacidade de crescimento, também não parece ser o caso. Então, nenhum dos suspeitos de sempre, dos suspeitos habituais, parece ser o caso. Então, por que isso daqui? A gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado. E olhar um pouquinho mais de cuidado envolve, novamente, tinha mostrado uma queda grande da demanda doméstica, né? Do C mais I mais G. Aqui eu estou apresentando o C e o I, né? O consumo, que está em vermelho, está notando que ele está no eixo da direita, o investimento está no eixo da esquerda. A razão é clara, eles têm uma diferença de magnitude grande, se eu colocasse na mesma escala não ia dar para ver essa diferença. Né? O G eu nem coloco aqui, porque eu já posso adiantar um pouquinho. O G caiu muito pouquinho, né? De maneira também não é nenhuma surpresa. Então, o que aconteceu com consumo e investimento? Ambos caíram, mas tem uma diferença importante. Primeiro, quer dizer, o investimento começa a cair bem antes do consumo. Aqui é o primeiro trimestre de 2014. Né? A gente está falando aqui, a queda do investimento, ela começa bem antes, por um lado. Segundo, ela é muito maior, né, do que a queda do consumo. Ela é maior em termos absolutos, não tem nem que comparar em termos proporcionais. Deixa eu colocar isso em mais detalhe. Quer dizer, aí, no caso, marcando, eu não estou pegando desde o começo da queda do investimento, mas pegando um momento comum. Comparando no gráfico da esquerda, o que aconteceu durante a recessão, ou seja, quarto trimestre de 16 contra o primeiro de 14, né? E depois o que aconteceu entre o quarto de 14 e o primeiro de 18, que é o último número que a gente tem disponível. Então, primeira coisa, quer dizer, a formação bruta de capital fixo caiu 100 bilhões, consumo das famílias caiu 90 bilhões de novo. São dados dessazonalizados e todos trazidos a valores do primeiro trimestre desse ano. Então, na medida do possível, a gente está comparando laranja com laranja. Talvez nem sempre sejam as mesmas laranjas, mas é laranja com laranja. Né? E em termos absolutos, a queda do investimento já é maior. Mas vamos lembrar que o investimento é muito menor, tipicamente, do que o consumo. O consumo no Brasil, historicamente, é mais de 60% do PIB. Né? Ele gira ali na casa 62%, 65% do PIB. O investimento, nos melhores momentos, ele vai passar um pouquinho de 20%. Então, alguma coisa aí, o consumo costuma ser algo como 3 vezes maior do que o investimento. E, apesar disso, a queda absoluta do investimento, descontando, quer dizer, mesmo esquecendo o que aconteceu entre meados de 2013 e começo de 2014, a queda do investimento foi maior em termos absolutos, correspondeu a uma queda anualizada da ordem de 11% ao ano. O consumo caiu alguma coisa na ordem de 3%. De lá para cá, ele vem recuperando a um certo ritmo, 2,5%, menos do que o ritmo do que ele caiu, mas ele vem recuperando. O investimento, por outro lado, tem recuperado em uma proporção muito menor. Então, o problema parece estar, de fato, localizado na resposta do investimento. Infelizmente, e esse aqui é um problema que eu ainda estou tentando resolver, que estava tentando comparar o comportamento do Brasil atual com o das outras grandes recessões. Mas a gente não tem abertura, dados de abertura de consumo do lado da demanda para o PIB. A gente tem o PIB trimestral, mas não a abertura dele não para o período até 92, que é exatamente o que me interessa, que foi quando aconteceram as outras duas grandes recessões. Então eu não sei dizer se é exatamente isso que aconteceu também lá. Desconfio que sim,
mas por enquanto é uma desconfiança. A queda tem a ver muito com investimento. Em parte, o dinheiro natural, bom, economia com uma baita capacidade ociosa, não vai investir, mas eu acho que vai além disso. Tem, né, uma das formas de olhar para isso é o que aconteceu com o comportamento do risco país, no caso medido pelo CDS. O CDS é a sigla, quer dizer, Credit Default Swap, é basicamente um seguro contra um evento de crédito. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, mas é que você tenha títulos de algum devedor. Para ser mais concreto, você é um feliz detentor de títulos da dívida brasileira. Né? Como é que você se segura para um evento de crédito? O Brasil não vai pagar a dívida, que no caso é única e exclusivamente dívida externa. Tá? Você pode ir a mercado e as pessoas cotam o valor de seguro. Então, aqui atrás, se queria comprar um seguro contra um risco de crédito no Brasil, você pagava alguma coisa entre 1% e 1,5% ao ano, você estava bem. Vocês viram, imagino que as pessoas, a grande aposta, em cima do livro do Michael Lewis, o que o médico lá que sofria de Asperger estava comprando, ele estava comprando CDS contra subprime. Então era por isso que ele tinha que pagar um certo montante, estava ferrando o fundo dele, basicamente era o que ele pagava de seguro, no caso ele estava fazendo CDS contra os subprimes. Né? E, obviamente, quando deu a crise, o seguro dele passou a valer uma enormidade. Mas, de qualquer forma, está aqui. Então, CDS de Brasil é uma maneira de medir quanto o país, quanto custa para segurar. No caso aqui eu escolhi, eu não mostrei, mas é o prazo de 5 anos. Né? Então, o que a gente vê é que, a parte, esse período aqui que foi o da crise internacional, e aí foi para todo mundo, a gente tinha mais ou menos conseguido ficar aqui nesse patamar, maior parte do tempo, de 2006 até mais ou menos 2012. De 2013 para frente, obviamente, não é uma coisa linear, mas a coisa começa a crescer, começa a piorar de uma maneira muito nítida, e aqui é o pior momento. E, obviamente, quando piora risco país, tem vários efeitos. Ele tende a desvalorizar a moeda, tem impacto sobre a taxa de juros doméstica, porque, de alguma forma, a taxa de juros internacional também influencia o que está acontecendo aqui dentro. Né? Então, isso aqui, acho que boa parte daquele primeiro impacto que a gente viu resultou disso daqui, e a gente vê o risco país. Obviamente, em algum momento ele deu uma acalmada maior, mas ele mais ou menos se estabilizou aqui nesse patamar, agora entre 200 e 250 pontos, entre 2% a 2,5% ao ano. Então percebe uma percepção de que o risco país está maior, nossas taxas de juros para longo prazo, embora a Selic tenha caído, vai olhar as taxas longas de juros para o Brasil, elas caíram bem menos, e acho que elas refletem essa percepção de risco. Risco, no caso, associado a um evento de crédito, né? E o evento de crédito, eu acho que ele pode ser explicado, em boa medida, por um processo como esse aqui, que a gente tem a evolução da relação dívida-PIB no Brasil. Vocês vão ver que tem duas medidas aí, não vou entrar nos detalhes das medidas, tem uma definição que valia até o final de 2007, aí tem uma definição nova, e quando a gente fala, então, hoje a dívida PIB do Brasil está 77, a gente está usando esta definição, pela outra está mais alta, mas eu trago as duas basicamente para mostrar o seguinte, quer dizer, ao pegar aqui ao longo de 2002 em diante, obviamente também não é linear, tem subidas, etc., a gente vê que de maneira geral o país, ou o governo, o setor público brasileiro, né, conseguiu reduzir a sua relação dívida-PIB, estava mostrando uma trajetória de queda do endividamento no setor público, e essa trajetória se reverte de uma maneira muito forte ali a partir do final de 2013, começo de 2014, nas duas medidas. Né? Nenhuma delas. Então não existe um número mágico, não é assim, passou de 82,3%, né, all hell breaks loose, não é assim, mas é basicamente sinaliza uma tendência de aumento persistente da relação dívida-PIB, que começa a ter preocupações sobre sustentabilidade, a capacidade do governo servir essa dívida. Tá? Por exemplo, eu me lembro de ter aposentado meus modelos de dívida em algum momento por aqui. Eu simplesmente parei de olhar qualquer modelo de sustentabilidade, porque eu não tinha a menor preocupação. Todo mundo voltou e começou, espanou lá os seus modelos, tirou o pó, foi ver o que estava acontecendo. Voltou a ser uma preocupação. Por que essa mudança na trajetória de endividamento?
ela está, obviamente, ligada a uma forte deterioração das contas públicas. Aqui eu estou mostrando os números de contas públicas para o setor público como um todo. O setor público como um todo significa União, Estados, municípios, empresas estatais, exceto Petro e Eletro. Né? Petro e Eletro estão fora dessa conta. Então, as barrinhas brancas são o resultado primário, ou seja, sem pagamento de juro. A barrinha vermelha é o pagamento de juro, a linha preta é a soma dos dois, com duas alterações importantes com relação à forma pela qual o Banco Central normalmente divulga esses dados. Primeira coisa, se vocês forem olhar aqui, saldo primário recorrente. Por que recorrente? Basicamente porque teve um monte de sacanagem do ponto de vista de contábil na divulgação dos resultados primários. Tá? O presidente caiu, entre outras coisas, por conta disso. Mas, enfim, o que a gente tenta fazer, enfim, com restrições que não são pequenas, é limpar o resultado primário de receitas e despesas extraordinárias, de contabilidade, criatividade contábil, pedaladas, etc., etc., né? E do ponto de vista de juro, eu estou olhando única e exclusivamente para a fração do juro que ultrapassa a inflação. Estou olhando para o juro real. No caso, não é o juro real ex ante, é o juro real ex post. Estou olhando quanto você pagou de juro, menos quanto foi a inflação. A ideia simples por trás disso, se você pagou 10% de juros sobre sua dívida, mas a inflação subiu 10%, você não pagou nada de juro. Nada. Basicamente, devolveu o dinheiro que você tinha tomado emprestado. Tem uma sacanagem adicional, que você paga imposto de renda. Então, a conta é até melhor para o governo, mas eu não entro nessa sutileza. E o que a gente vê é uma forte piora do resultado do governo, que era mais ou menos equilibrado até aqui. Ele começa a piorar e ele piora primordialmente, não só, mas primordialmente, pelo peso da piora das contas primárias. Aqui um tanto pelo juro, o juro já caiu, então tem um efeito menor. Também tem melhorado um pouquinho o resultado primário, mas tem uma forte deterioração do resultado primário, que vem desse processo aqui. Aqui a gente está olhando, aqui só uma nota, eu não estou mais olhando para o governo como um todo, eu vou mostrar alguns dados depois, mas aqui é o caso do governo federal, única e exclusivamente. No caso do governo federal, a gente tem essa evolução das despesas a partir de 1997, vai até 18. 18, no caso, são os 12 meses até junho. Então, ainda não é o ano cheio, mas o que a gente vê tem pelo menos 3 informações importantes nesse gráfico. Primeira delas, em 97, o governo federal gastava perto de 14% do PIB. Né? Hoje, ele gasta em torno de 20%. Então, as despesas vieram crescendo a um ritmo muito superior ao crescimento do PIB. Segunda informação importante, o gasto com benefícios previdenciários, e aqui eu estou me referindo única e exclusivamente a INSS, ele sai de algo como 5% do PIB para alguma coisa superior a 8,5% do PIB nos 12 meses até junho. Então, pedaço grande do aumento do gasto. Né? Se a gente for lá, teve um aumento de 6 pontos percentuais do PIB no gasto. A maior parcela disso, algo na casa de pouco superior a 3,5%, se refere ao aumento das despesas dos benefícios previdenciários do INSS apenas. Segunda informação importante. Terceira, se a gente for olhar aqui, tem um outro negócio que chama outras despesas obrigatórias. O slide seguinte traz um pouco mais de detalhe do que a gente precisa saber na verdade. Mas o importante aqui é o seguinte, em 97, essas outras despesas obrigatórias representavam algo como 1% do PIB. Hoje, elas andam na casa de 3% do PIB. Então, não é só que o gasto cresceu, mas o gasto se tornou cada vez mais rígido. Né? A capacidade do governo segurar seus gastos foi ficando menor e ela fica transparente. Transparente, se vocês conseguirem ler o que está escrito aí. Ela fica razoavelmente transparente. Em cima desse trabalho, esse gráfico que eu roubei do Credit Suisse, eles fazem não é uma evolução temporal da despesa, eles pegaram 12 meses até maio desse ano, se não me engano, ou foi maio do ano passado, agora já não lembro mais, mas eles fazem como era a composição da despesa até maio do ano passado. O que a gente tem aqui? Pouco mais de 45% é o INSS. São aqueles benefícios previdenciários que a gente viu, mais o pagamento do LOAS BCP.
BPC, benefício de prestação continuada. É um salário mínimo que é pago para idosos acima de 65 anos. Aí vem o funcionalismo federal. Aqui os inativos, 11%, os ativos, alguma coisa... os ativos, 11%, os inativos, 12,5%. Então, aqui a gente já tem praticamente 2/3 do gasto público em duas contas. Aí vem o conjunto das chamadas despesas obrigatórias. Eles têm um monte de coisa aqui. Então, tem abono salarial, complemento do FGTS, Fundeb, tem um monte de coisa. Somando tudo, dá mais uns 10, 11% do PIB. Aí sobra 20% que são as tais despesas discricionárias. Mas a gente tem, na verdade, dois grupos de despesas discricionárias. Com vinculação, ou seja, você é discricionário no sentido que você pode aumentar o quanto você quiser, mas não pode cortar. Esse é discricionário, que é basicamente o que você gasta em saúde, educação e legislativo, judiciário e Ministério Público. E discricionárias sem vinculação, que é a margem de manobra, a margem fiscal do governo, em torno de 10% do conjunto das despesas. Isso aqui então, é uma despesa muito rígida, né? E ela, se a gente for olhar o setor público, como um todo, o setor público aqui é governo geral, então não tem estatais, União, Estados, municípios, o perfil é mais ou menos o mesmo. Só por questão de ser completa, eu pego de 2006 para cá, comparável mesmo é de 2010 para cá. Então, o gasto grande é funcionalismo, né? Aqui são chamadas benefícios sociais, aqui está todo o pagamento de aposentadorias e pensões, mais os programas sociais, né? Eles representam a maior parte disso. O resto, basicamente, é um lado que chama uso de bens e serviços, merenda escolar, remédio, etc., etc., que, como vocês podem ver, vem encolhendo, né? E o investimento público que vem encolhendo também. Então, que a gente vê também no caso do governo como um todo, não só no caso do governo federal, é um orçamento que a gente tem um nível de gasto crescente, né? Gasto primário aqui crescente, né? Com uma queda da margem fiscal, uma queda do gasto discricionário na parte de serviços públicos propriamente dito, na parte de investimento, que é isso aqui, né? E o que acontece? Como é que a gente está fazendo para lidar com isso? Para lidar com isso, acho que o Felipe deve ter comentado a respeito ontem, a emenda constitucional 95 propõe a criação de um teto para o gasto público. Em 2016, fixa-se o nível de gasto daquele ano como o teto, a partir daí o teto é reajustado pela inflação. A ideia é que você vai ter o PIB crescendo, a inflação mais um pouquinho, e basicamente essas despesas vão caindo como proporção do PIB, as receitas ficam mais ou menos constantes, em algum momento a despesa cai abaixo da receita, em algum momento você gera um superávit primário que é suficiente para começar a pagar os juros, e aí a tua dívida começa a cair. Assim, essa ideia na planilha funciona, que é uma beleza. Não tem menor... Esses gráficos ficam todos bonitinhos, ele chega num pico, volta. E aí estão cenários que a gente mostra, quer dizer, tem um monte deles, então assim, não a ideia aqui é mais ter uma ideia da sensibilidade. Qual que é a sensibilidade que a gente tira disso? Assim, é que mesmo em cenários de crescimento relativamente forte, 3% e tal, vai demorar, para essa estratégia produzir resultados, vai demorar ainda alguns anos. Então, 2022, 2023, se crescer um pouco mais rápido, 2021, a gente está falando de uma estratégia que, nos melhores cenários, começaria a produzir resultados já na segunda metade do próximo governo, ou talvez no começo do governo que vai suceder o próximo governo. Então, um ajuste extraordinariamente lento. Se vier com crescimento mais baixo, vai demorar mais tempo. Enfim, mas o fato é que é um ajuste bastante gradual das contas públicas, que depende da manutenção do teto. Problema com a manutenção do teto, e aqui é onde eu roubei do Felipe mesmo, né? Na verdade foi o Gabriel que fez esse trabalho, mas enfim, tudo sob a orientação do Felipe, é a evolução daquela margem fiscal ao longo do tempo, no caso em que não haja nenhuma reforma sendo feita. Se não acontecer nenhuma reforma, essa margem fiscal, ela gradualmente vai desaparecendo. Então pode desaparecer mais rápido, mais devagar, mas enfim, fato é que a gente olha, né? A gente também está contemplando mais ou menos nesse mesmo horizonte o desaparecimento dessa margem fiscal. Só que antes disso, muito provavelmente, o governo se torna
inoperante. Né? Porque essa margem fiscal está todo o gasto discricionário, precisa de alguma coisa para segurar essa máquina funcionando. Então, basicamente, a gente tem um trilema nesse momento que a gente enfrenta. E o trilema é o seguinte, a gente pode, de 3 coisas, conseguir 2. Estou pensando em 3 objetivos do governo. 3 objetivos é manter o teto, que afinal de contas é um requerimento constitucional. Segundo, você quer ter um governo funcionando. É sempre uma coisa de bom tom ter um governo que minimamente entrega ali um pouco de serviço público. Terceiro, se possível, você não quer gastar seu capital político em reforma. Quer, enfim, gastar de outra forma. Não vou entrar nesses detalhes. Então, tem 3 objetivos. Quero dizer que desses 3 objetivos, você só consegue obter 2. Você pode querer não fazer reforma e manter o governo funcionando. Se for esse caso, isso aqui está dizendo que você vai ter que abandonar o teto de gastos em algum momento ali por volta de 2020 e 2021. Uma outra alternativa é não fazer reformas, mas manter o teto de gastos. Significa que teu governo para de funcionar em algum momento por volta de 2020 e 2021. O terceiro cenário é que você não faz reforma, mantém o governo funcionando, mas o teu teto de gastos vai para o saco e a gente vê o que acontece depois. Então, basicamente, dessas 3 coisas a gente consegue 2. Então, tem uma necessidade premente de fazer reformas. Que reformas? Principalmente reforma previdenciária. Tá? Aqui temos a evolução do gasto com aposentadorias e pensões, é uma visão mais ampla desse gasto, em que a gente olha o INSS, então aqui eu estou incluindo o benefício previdenciário e a parte do benefício de prestação continuada, então é um pouquinho maior do que eu tinha dito lá, lá era 8,7, aqui dá 9,1, porque ele incorpora o benefício de prestação continuada. Tem o que é pago para aposentadoria e pensão do governo federal, que é a barrinha vermelha. O branco é o que está acontecendo com os estados, onde é mais preocupante, o cinza, com municípios que vêm numa trajetória crescente, mas de níveis muito baixos. O fato é que, em 2016, o último ano que a gente consegue ter os dados completos para isso, o governo geral no Brasil gastou 14% do PIB com aposentadorias e pensões. Isso é muito, isso é pouco. Deixa eu colocar isso aqui numa perspectiva internacional, dentro da linha de, basicamente, saquear trabalhos alheios. Isso veio do trabalho do Paulo Tafner. O Paulo é um dos grandes especialistas em previdência no Brasil. Na linha aqui no eixo horizontal, a gente está olhando a porcentagem de idosos na população. A definição do Paulo é 60 anos ou mais. Eu estou crescentemente desconfortável com essa definição, mas enfim, será o caso de eu talvez buscar uma definição diferente, mas de qualquer forma, funciona com razão de dependência, funciona com um monte de coisa, dá a mesma coisa. De fato aqui, então, países que têm poucos idosos, países que têm muitos idosos, então tem o Kuwait, que é muito novinho, tem o Japão, Itália, Alemanha, que são muito velhinhos, tem o Brasil aqui. Né? E aqui a porcentagem que se gasta com aposentadorias e pensões, a maior parte desses dados estão para 2015. Né? No caso de 2015, estava aqui o Brasil na conta do Paulo, em torno de 11%, 11%, 12% do PIB. E o que a gente vê é isso, quer dizer, países velhos gastando muito, países jovens gastando pouco. Tem o Japão, né, um outlier para cá, e tem o Brasil absolutamente solitário no quadrante noroeste desse gráfico, é um país jovem que gasta pra caramba. Então, imagina o que vai acontecer quando esta população tiver um perfil mais parecido com o do Japão, Alemanha e Itália, a gente basicamente sai do gráfico. Então, temos um problema que não é só hoje, mas é um problema que vai ser maior no futuro. E tem um Estado, quer dizer, aí não é independente dessa questão previdenciária, mas olhando para o conjunto de gastos relativos ao setor, ao funcionalismo público, está falando também alguma coisa como 18% do PIB, ali que é devotado ao funcionalismo, também é uma distorção grande que o Brasil gasta, né, um Estado que foi feito à imagem do seu funcionalismo e precisa reformar. O problema para reformar é óbvio, um deles, né, a gente tem um Congresso que é extraordinariamente fragmentado, não só mas provavelmente será tão ou mais fragmentado a partir dessa eleição de agora, entre outras coisas, porque a regra do fundo partidário dá às cúpulas partidárias o poder de alocar o dinheiro do fundo. Então, enfim, imagina quem é que vai ser eleito. Né? Então, a gente tem um cenário no que construção de maiorias parlamentares é um processo
Se a gente quiser ser elegante, vai dizer que é um processo trabalhoso. Se a gente não quiser ser tão elegante, é um processo que tipicamente redunda em mensalão e petrolão, né? E mesma coisa, num grau menor no Senado. O Senado ainda é um pouco menos fragmentado, mas então, também é extraordinariamente fragmentado. Então, construção de maioria. Precisa um governo que, de alguma forma, administração que consiga convencer a maioria a votar com ele em questões constitucionais. Segundo ponto, hoje nós temos um governo que é incrivelmente impopular. Incrivelmente impopular, né? Enfim, está aqui, né? 80% da população, ou mais de 80% da população, acha que esse governo é ruim ou péssimo, e eles estão cobertos de razão, não tem nenhum motivo para discordar deles, né? 14% regular e os outros 3% pertencem ao PMDB, né? Isso daí que o partido realmente é capilarizado, mas então um presidente impopular. Então, presidente impopular de um lado, que não tem o apoio para fazer essas reformas do ponto de vista popular, encontra um Congresso fragmentado do outro lado, essa equação não fecha. Não fecha. Então, a questão bom, esse aqui, roubei do Estado de Minas, achei absolutamente sensacional. Tem alguns até que não tem a menor importância, quer dizer, o Boulos aqui, obviamente é irrelevante, mas, caramba, não podia ser mais perfeito do que os irmãos Rocha, né? Inclusive dando com a clava na cabeça. E o Henrique também não tem a menor chance, mas o Temer dirigindo o cupê mal assombrado é imperdível, né? Mas, enfim, esse aqui é o quadro que nós temos, né? Quem vai reformar? Né? Quem tem condições de reformar? Primeiro tem que ver quem está disposto a reformar, né? Quem está disposto a colocar isso publicamente que vai reformar, né? E aqui o campo é relativamente estreito, né? A gente pode até falar um pouco do Bolsonaro, eu não acredito em nada disso aqui, mas basicamente um pouco aqui o Alckmin, um pouco a Marina, Henrique diz que sim, mas também não vai ser eleito, não faz a menor diferença. Tem gente que se opõe, né? Então, mas não é só isso, quer dizer, eu quero, assim, mais ou menos encerrar uma coisa que não é consensual. Acho que muito do que eu falei aqui, fala que é consensual é sacanagem, porque tem muita gente que discorda. Mas, obviamente, quem discorda disso eu nem considero. Agora, tem uma discordância mais legítima, do que enfim, é uma aposta minha com o Samuel Pessoa, se vocês querem saber. O Samuca expressa a opinião de muita gente, pode fazer assim. Na hora que qualquer um que for eleito, na hora que sentar lá, vai ter que olhar, vai ver o trem chegando e vai ter que fazer reforma, né? E eu sou mais pessimista a esse respeito. Eu sou mais pessimista a esse respeito pelo seguinte, eu acho que na configuração que a gente tem, você precisa, para você lidar com um Congresso fragmentado desse jeito, a gente precisa de um presidente que tenha condições de chegar ao parlamento. Seguinte, eu fui eleito com este programa, então eu tenho apoio popular para fazer esse programa. Não quer dizer que os caras vão deixar de cobrar, eles só vão cobrar menos. Mas acho que a probabilidade de a gente avançar com reformas é muito maior no caso de um governo que seja a priori comprometido. A priori quer dizer, pré-eleição é um governo que tenha se apresentado como reformista. A gente teve recentemente um exemplo de um governo que tentou fazer a guinada de 180 graus. Se fosse a presidente Dilma, ela ia falar uma guinada de 360, mas não, foi 180 mesmo. Que ela foi eleita, todo mundo viu a campanha em 2014, né? O que foi, não temos problema, o pessimildo, o banqueiro roubando comida do prato da população, etc, etc. Aí chega lá na hora e assim, não chama o presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda, na verdade chama, ele só não aceita. Aí chama o vice-presidente do Bradesco para fazer isso, no caso Joaquim Levy, né? Tem lá suas credenciais, é um cara que, enfim, acho que sinceramente desejava avançar uma agenda fiscal, mas a verdade, assim, olha para a popularidade da presidente entre o final de 2014 e o começo de 2015, eu não trouxe aqui, mas assim, uma despencada. Parte boa dessa é a questão da dissonância cognitiva. Não, eu disse que não tinha nenhum problema, eu estou chamando um cara que vai reformar tudo. Como? Eu não votei em você para isso. Né? Tudo bem, as pessoas aceitam mentira em eleição, ninguém aqui é ingênuo de pensar que não, mas isso não, acho que passou os limites da coisa. Então, meu entendimento dessa história é o seguinte, se alguém for eleito com um discurso profundamente anti-reforma e chega na hora H, vai fazer reforma, vai enfrentar
uma versão bastante semelhante daquela que a Dilma passou em 2015 e 2016. E eu acho que isso daí não termina bem como não terminou da outra vez. Quem for eleito com uma plataforma reformista acho que tem condições de avançar essa agenda. Agora, não trouxe as pesquisas aqui, nem preciso. A gente sabe quem tem uma incerteza grande de quem vai ser isso, né? Quem aqui no final das contas vai levar. Eu acho que isso, em última análise, que está segurando, né, a capacidade de retomar o investimento, quer dizer, apesar de um certo equilíbrio macroeconômico ali na história, variável fiscal à parte, né, acho que é essa incerteza que está minando a volta do investimento. Então, para terminar, acho que ainda há tempo. A gente recuperou o crescimento, quer dizer, superou a recessão, mas é uma recuperação medíocre com boa vontade, né? Tem sido muito aquém daquilo que se esperava, né? Principalmente que a gente tem, no meu entendimento, um problema fiscal sério que está ligado principalmente, mas não exclusivamente, à questão previdenciária, né? E que tem impactos nos 3 níveis de governo. Precisa reformar precisa tipicamente de quórum qualificado, 3/5 Câmara, 3/5 Senado, num contexto de Congresso fragmentado, em que você precisa de um presidente que tenha um mandato popular para reformar, e é isso que a gente não tem no momento, né? Então, fragmentado, né? E o que vale é saber se a população vai apoiar ou não as reformas. E acho que é absolutamente legítimo que a população não queira. Faz parte, né? Eu obviamente, acho que é correto, né? Mas a minha opinião vale tanto quanto a de qualquer um na hora que eu apertar lá um determinado número na urna, né? Ninguém pode forçar a população a aceitar. Aceitar ou não. Se não aceitar a reforma, a gente está com um problema, mas isso daí é uma outra questão. Então, acho que até esse nó político ser desatado, a gente não vai ter um crescimento muito forte, né? A gente vai ter tudo que eu falei sobre inflação, né, pelo menos por enquanto, câmbio, balanço de pagamentos, etc., permanece válido enquanto isso. Obviamente pode piorar ou melhorar dependendo do resultado eleitoral, mas enfim, esse é o motivo que eu acredito pelo qual a economia ainda não recuperou, né? Então, na última análise, minha conclusão é que a bola hoje não está com o economista, a bola hoje está com os políticos. É um pensamento aterrador, mas acho que não é menos verdadeiro, né? A gente vai ter que, representantes e representados, né, vão ter que concordar com um novo pacto social. Tem uma entrevista interessantíssima do Walter Schalk, para quem estiver interessado no Estadão hoje, que ele acho que toca esses temas, tem uma discussão de privilégios. O Walter, inclusive, está falando de privilégios do empresariado, que ele acredita que precisam ser reduzidos, mas enfim, a gente precisa pensar num novo pacto que possibilite esses 3 objetivos: manter estabilidade, manter inflação baixa, balanço de pagamentos em ordem, dívida pública sob controle, inclusão, óbvio, né? A gente quer manter a inclusão social no Brasil e retomar o crescimento. Mas para fazer isso, eu acho que a gente precisa de um grau de reforma mais profundo do que o sistema político hoje parece ser capaz de entregar. E eu paro por aqui, ainda na esperança que eu não tenha estourado irremediavelmente o tempo. Não. Ok? Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.